Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Fernanda, como vocês já devem saber, eu sou instrutora de matemática da Solidária e a aula de hoje a gente vai falar sobre redução ao primeiro quadrante. Beleza. O que é redução ao primeiro quadrante? É que, por exemplo, eu tenho um ângulo no terceiro quadrante, por exemplo, e eu quero saber qual que é o seno e o cosseno dele. Só que esse ângulo, ele tem um correspondente no primeiro quadrante que a gente já sabe o seno e o cosseno. E aí o seno e o cosseno desse ângulo que a gente quer saber vai ser igual ou semelhante a esse seno e cosseno do primeiro quadrante. Então a gente vai como se fosse achar esse correspondente para poder saber melhor as propriedades desse ângulo. Beleza, gente? O que eu poderia estar dando para vocês é só essas formulazinhas aqui. Por exemplo, se eu quero saber qual que é o seno de 120, aí eu vou descobrir. O 120 está em qual quadrante? O 120 está no segundo quadrante, né? Porque aqui é o 90 e aqui é o 180. Então, o 120 está entre esses dois, né? Então, ele está no segundo quadrante. Quando ele estiver no segundo quadrante, você vai usar essa formulazinha aqui. Aí, eu passando para graus, né? Esses π é 180, não é? Vou mudar de caneta que essa daqui morreu, tá, gente? Esse π é 180. Beleza. 180 graus. Menos x, né, que vai ser o ângulo que eu quero achar qual que é esse correspondente, qual que é esse ângulo x aqui que eu vou ter no primeiro quadrante, que vai ser o correspondente do 120, vai ser igual a 120, né? Esse é o meu π menos x, vai ser o 120. Beleza, fazendo isso, eu posso passar o x para o lado de cá. E aí vai ficar x é igual a 180 e passar o 120 para o lado do 180, né? Só que aí menos, né? Menos 120. Então, o x é igual a 60. Aí, eu vou descobrir, então, que esse meu representante que eu estava buscando no primeiro quadrante é o 60. E aí, o que eu vou descobrir? Que, por causa disso, o seno de 120 é igual ao seno de 60 e o cosseno do 120 é o oposto, né? É menos o cosseno de 60. Beleza. Eu posso te explicar assim, de decorar a fórmula. Mas eu, Fernanda, gosto muito de entender o porquê das coisas, o porquê que eu vou usar tal fórmula. Até porque eu não decorei essas fórmulas. Eu montei esse desenho aqui para vocês a partir desse conhecimento que eu vou passar aqui para vocês agora. Vocês não vão ter que decorar a fórmula, só usar a lógica. Olha só, gente. Eu tenho aqui um ângulo x, né? Eu vou desenhar esse triângulo que o ângulo x ele forma. Ele forma esse triângulo aqui. Sendo que nesse lado aqui não é a mesma coisa do que tá aqui. E o que tá aqui é o seno dele, né? Porque aqui é sem sono em pé, cossono deitado, né? Beleza. Então, isso aqui é o seno dele. Então, isso daqui é o seno de x. E o que fica nessa partezinha aqui de baixo é o cosseno de x, não é? Que é quando a gente desce aqui, a gente acha o cosseno de x. Beleza. Quando eu subo, assim como eu subi x graus aqui, só que como eu subi aqui do 0 graus, x graus,
Se eu subir do π, que é o π, não é? X graus, vou estar fazendo a mesma angulação. Então, se eu fechar esse triângulo aqui, vai ser o mesmo triângulo. Então, vocês concordam que aqui tem o mesmo seno, né? Esse daqui também é o seno de x. E aqui, ele desloca, só que para o lado dos negativos, o cosseno de x também. Não desloca? Olha, é o mesmo tanto. É a mesma distância aqui. Só que a gente vai ter que colocar esse sinal de menos, porque em vez dele andar em direção aos positivos, ele anda em direção aos negativos. Então, aqui a marcação é menos cosseno. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber isso na parte de baixo também, né, do nosso gráfico. Esse triângulo aqui também é um... Ai, calma. Esse triângulo aqui também é igual a esse, que é igual a esse. Esse triângulo aqui também é igual a esse. E aí, então significa que aqui também é o mesmo cosseno de x. E aqui é o seno de x também. Só que nessa parte de baixo, igual nessa parte daqui, o cosseno, ele foi, em vez de ser escrito nessa parte aqui dos positivos, ele foi para a parte dos negativos com o mesmo módulo, mas só que para a parte dos negativos. Dessa mesma forma, esse seno aqui, ele foi também deslocado o mesmo tanto que ele era deslocado aqui para cima, que é esse tanto aqui, só que para baixo. Então, ele é menos seno de x, quando a gente coloca em perspectiva de gráfico, né? E, gente, só por um perfeccionismo meu mesmo, eu decidi desenhar aqui bonitinho para mostrar para vocês, com as medidas certinhas, mas aí o caso de congruência, para quem estava se perguntando, é lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Porque eu não marquei no vídeo, mas aqui tem essas retas que eu fiz aqui, elas fazem 90 graus com o eixo X, e a hipotenusa desse triângulo sempre é 1, porque o raio da circunferência trigonométrica é 1, né? Então, é esse o caso mesmo, mais para vocês visualizarem. Então, aí, no caso desse quadrante aqui, o nosso seno vai ser o oposto do seno de x, né? Porque o seno de x, ele tá aqui. E aqui ele vai ser no mesmo módulo, só que o mesmo módulo, né? Só que negativo. E aqui o cosseno também vai ser o mesmo módulo, só que negativo. Vai ser essa mesma distância aqui do zero, só que pro lado de cá. Então, sempre que um ângulo estiver entre 180 graus e 270, a gente vai fazer essa formulazinha aqui, igual a gente fazia com essa formulazinha se tivesse entre 90 e 180. Se ele estiver entre 180 e 270, a gente vai usar essa fórmula aqui, o π mais x, ou 180 mais x, né? Porque estava no 180 aqui e deu mais uma angulação de x. É igual ao número que tiver aqui, e aí a gente vai achar o x, que é esse ângulo representante no primeiro quadrante. E aí o seno desse daqui vai ser o oposto desse daqui, e o cosseno também vai ser o oposto daquele cosseno ali. Se tiver muito complicado para você, se tiver tipo, não sei o que, porque eu realmente tive uma dificuldade maior, vou abrir aqui meu coração para vocês, para colocar os meus conhecimentos para fora, nesse sentido aqui. Eu acho que fica mesmo um pouco confuso. Mas se você não for da galera de entender aqui essa confusão que eu tô fazendo aqui, decora, minha filha, decora. Essas formulazinhas aqui, entendeu? E aí, não tem erro.
não tem erro. Mas aí eu tô ensinando esse jeito aqui, que você esquecer na prova, aí você vai e faz aqui, ó. Ah, o círculo trigonométrico. Então aqui é x, se aqui é x, então eu vou fazer assim, ó. Vou fazer essas duas linhas aqui. Então aqui é x. Então o que eu tenho que fazer aqui é π mais x. E o que eu tenho que fazer aqui é π menos x, né? Que é como se eu fosse chegar até o π, mas depois voltasse aqui no x. E aqui é como se eu fosse fazer uma volta inteira, né? 2π, só que voltasse aqui x. Então aí você tem mais uma noção de fazer um esboço se você esquecer essas fórmulas. Por isso que eu tô explicando, sabe? Beleza. Aí nesse caso aqui, o nosso cosseno aqui, ele vai ser igual ao x, ao cosseno do x, né? O cosseno, ele vai ser igual ao cosseno de x, porque tá para os positivos mesmo. Mas o seno vai ser negativo. Seno vai ser menos o cosseno, ou o seno de x, né? Vai ser o seno de x, só que negativo, porque é como se fosse o mesmo tamanhozinho aqui do seno de x, só que indo para baixo, em vez de para cima. Aí, se você também não tiver entendido muito bem as explicações, é só você decorar essas questões aqui também, que você faz essa fórmula, aí o seno vai ser igual ao ângulo que a gente reduziu para o primeiro quadrante, e o cosseno vai ser menos o cosseno do que a gente reduziu para o primeiro quadrante. Aqui vai ser os dois no seu menos, e se for um ângulo entre 270 e 360 graus, o cosseno vai ser igual ao cosseno do ângulo do primeiro quadrante, e o seno vai ser o oposto do seno do ângulo do primeiro quadrante. Seria uma questão mais de decorar mesmo. Ou então, se você conseguir entender só a parte dos sinais, é só você colocar aqui desenhar um círculo trigonométrico, e aí você vai pensar, como aqui é sempre mais e mais, né, porque tá na região positiva do eixo x e do eixo y, né, aí aqui, no caso, o nosso eu vou colocar SC, né, aqui, nesse lado de cá, o nosso seno vai continuar sendo positivo, mas o cosseno tá na região negativa, né, dos cossenos. No caso do terceiro quadrante, você tá na região negativa tanto dos cossenos quanto dos senos, né? Então, os dois vão ser negativos. E aí aqui, você vai estar na região positiva dos cossenos, mas na região negativa dos senos. Então, essa parte, mesmo se você não tiver entendido muito como que esses ângulos funcionam, como que eu achei essas formulazinhas, pelo menos usa o círculo trigonométrico para você lembrar se é igual ao seno aqui ou se é o oposto do cosseno, por exemplo, do primeiro quadrante. Beleza? Outra coisa importante que eu tenho que mostrar para vocês é a tangente, né, gente? Nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que você tem que pegar uma linha que vai do ângulo, né, do lugarzinho que o ângulo pega no círculo, na circunferência, até o centro, e aí esticar até que essa reta passe pela reta das tangentes, né? Que fica aqui tangente à circunferência. Nesse sentido, o que a gente vai decorar é que, você concorda que essa linha aqui é a mesma? Essa linha aqui não é a mesma? Aqui vai levar esse x aqui à reta das tangentes, e aqui vai levar esse π mais x aqui, que é o correspondente dele no terceiro quadrante, não vai ser a mesma aqui da tangente? Então, a gente tem que lembrar aqui também que as tangentes, a tangente vai ser
igual à tangente do primeiro quadrante. A tangente do terceiro quadrante, né, vai ser igual à tangente do primeiro quadrante. Tá, mas e a tangente do segundo e do quarto quadrante? Vocês vão confiar em mim que por essas mesmas coisas de angulação aqui, quando eu fizer essa reta aqui, que leva esse ponto e esse ponto até a reta das tangentes, né? Vocês vão confiar em mim que vai ser essa mesma distância aqui, só que pro lado negativo da reta das tangentes. Então, a tangente aqui e aqui vão ser o oposto da tangente do ângulo, que se você reduzir ele ao primeiro quadrante, ele vai ter uma tangente. Aí a tangente desse ângulo do quarto e do segundo quadrante vai ser o oposto dessa tangente. Beleza? Tudo decorado aqui, seno igual, cosseno menos, tangente menos, seno menos, cosseno menos, tangente igual, e cosseno igual, seno menos, tangente menos. Decorado isso, não precisa de decorar, na verdade, igual eu te falei, dá pra você fazer também essas linhas aqui no esbocinho que você fizer na prova, e aí você vai lembrar, então esse daqui é igual e esses daqui são menos. Beleza? Vamos para os exercícios? Beleza, gente, vamos lá. Primeiro, qual que é o seno de 315? Lembrando que é sempre interessante vocês pausarem e tentarem fazer antes de mim. Seno de 315, o que vai ser? A gente vai achar o representante dele no primeiro quadrante, né? Primeiro, a gente tem que descobrir em qual quadrante que ele tá. Qual quadrante que ele tá? Ele está entre o 270 e o 360, não é? Então, ele tá no nosso quarto quadrante. A nossa formulazinha do quarto quadrante, quando a gente vinha aqui, o quarto quadrante a gente fazia assim, né? Então, aqui é o 2π menos x, beleza? Então, significa que, e esse aqui é o nosso 315, né? Essa volta aqui toda. Então, a gente vai ter que, 2π é 360, né? Então, a gente vai ter que 360 menos x é igual a 315. Então, o x é igual a 360 menos 315. Então, o x é igual a 45 graus. Então, o correspondente dele no primeiro quadrante é o ângulo de 45 graus. Sabendo isso, a gente vai olhar. A gente quer o seno, não é? O seno é o sem sono, o vertical. E aí, no nosso caso, o seno do quarto quadrante seria aqui embaixo, enquanto o seno do primeiro quadrante, ele é aqui em cima. Então, a gente vai pensar, então é o oposto do seno de 45. Então, significa que esse nosso seno de 315 aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Porque a gente sabe lá da tabelinha que a gente aprendeu a construir. Entendido? Vamos para a letra B. Na letra B, a gente vai ver que a gente vai achar a tangente de 4π sobre 3. Aí eu fiz aqui em radiano para dar aquela mudada, né, do jeito que a gente vai resolver em relação aqui. Nesse caso, a gente vai lá, né, no nosso círculo trigonométrico e a gente vai pensar onde que esse ângulo vai estar. Só lembrando para você, gente, aqui é 0, né, ou 2π. Aqui é π sobre 2. Aqui é π. E aqui é 3π sobre 2. Esse número aqui, 4π sobre 3, ele está em qual intervalo? Só para a gente ter uma noção, eu vou transformar esse daqui em razão com denominador 3. Seria 3π sobre 3, não é? Então, a gente vai descobrir
que ele tá nessa região aqui, porque 3π sobre 3 faltava só um terço de π para chegar nele. Então ele vai estar tipo nessa região aqui. Beleza? Aí a gente sabe então que ele é do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o que a gente fazia? A gente puxava esse x para cá. E aí então o que a nossa formulinha que era para quem decorou também, né? Quem não faz assim decorou que a formulazinha que a gente tem que usar é π mais x é igual a 4π. Posso apagar essa parte? A 4π sobre 3. Não é? Aí aqui, vamos passar o π subtraindo para lá. Então, o x é igual a 4π sobre 3 menos... Aí eu já vou transformar ele em sobre 3, né? Pra gente poder fazer essa subtração aqui mais fácil. Menos 3π sobre 3. Fazendo essa subtração aqui, então, né? 4π menos 3π é π. Π sobre 3. Então, a gente descobriu, né, que o correspondente dele no primeiro quadrante é o π sobre 3. E qual que é o π sobre 3? Agora eu vou transformar em graus. Mas também, se você tiver mais facilidade de trabalhar em graus, você podia também ter transformado esse 4π sobre 3 em graus, se fosse da sua vontade. Mas, vamos lá. Π sobre 3 é quanto? Se π é 180. A gente vai multiplicar por cruzado, né? Πx é igual a 180 π sobre 3. Aí aqui a gente pode dividir por π dos dois lados, né? Como se eu tivesse passado esse π dividindo aqui. E aí aqui a gente vai ficar com x é igual a 60 graus, não é? 180 dividido por 3. Então a gente vai descobrir que o equivalente desse daqui no primeiro quadrante é o 60 graus. E aí, mas aí a gente quer ver a tangente, né? O que é a tangente mesmo? A tangente eita, nossa. É o lugar que uma reta que eu pego o ponto que o ângulo parou, né? E ligo com o centro, quando eu faço isso, aí onde ela para, onde ela corta a reta tangente. E aí, você me concorda comigo que onde esse ponto aqui passa é o mesmo ponto que o 60 passa? Então, a gente vai ver que a tangente é igual à tangente de 60. Então, a tangente do 4π sobre 3 aqui, a gente vai ter que é raiz de 3, né? Porque ela é igual, porque ela vai para o lado positivo aqui. Então, seria, nesse caso, positivo mesmo, e aí é raiz de 3. Bem, gente, é um conteúdo mais complicadinho mesmo. Qualquer coisa, volta lá, decora as formulazinhas. Eu gostaria que, com certeza, vocês decorassem que para reduzir para o primeiro quadrante, saindo do segundo quadrante, eu queria muito que vocês decorassem que é π menos x. Por favor, pelo menos isso, vocês... eu acho interessante vocês decorarem, porque principalmente para as próximas aulas, que vai ser de lei dos cossenos, lei dos senos, a gente vai trabalhar muito com seno e cosseno de ângulos obtusos, que são justamente os ângulos entre 90 e 180. Então essa parte é muito importante de você saber fazer a transformação.
Mas qualquer dúvida pode pedir lá na monitoria. Desculpa se foi muito confuso, mas foi o melhor que eu consegui fazer para vocês. Mas é isso, até mais uma próxima aula. Tchauzinho!